Sabemos nos tempos épicos que aconteceu com a Gama Filho aqui, não gosto de entrar nesse campo de parentes, mas os campos jurídicos que relaciona 70 anos para lá, foram fatores que foram eminentes ligados à Constituição. No artigo 3º até o artigo 8º, que nos coloca paradoxos que nós podemos divulgar no nosso parecer relacionado às nossas experiências cotidianas. Muitas pessoas falam, o que tem a ver citar Gama Filho, o que tem a ver citar ao Luiz Gama, ou seja, algumas questões ligadas à história. Mas aonde há uma história, é um campo que possa definir nossas trajetórias definidas, ok? Ali nós aprendemos vincular que houve vários autores que fizeram diferença e faz diferença na Universidade do Rio de Janeiro, a Universidade Gama Filho. Entre os seus polos grandes, coloca fatores importantes. Um ponto que ao meu ver, minha concepção de mundo, o que aconteceu, são golpes de vistas relacionados aos campos de corrupções que podem ter acontecido e outros fatores também que foi meros empáticos, que houve empreendedorismo e verbas desviadas. Mas aí eu não quero entrar nesse assunto, que já é outra área peculiar, ok? Então, quando eu falo sobre esse assunto, é lógico que já houve tribunais, audiências, processos que ficam nesses campos épicos. Ao meu ver, a própria propriedade Gama Filho não pode ser esquecida diante de homens e mulheres, os campos memoráveis, não só na educação física, mas de outras disciplinas que relacionam o corpo docente, que veicula e vincula a própria educação física. Às vezes você pode perceber que tem pessoas que têm dificuldade de falar da Gama Filho. Tempos atrás era um orgulho muito grande, ligado à biomedicina que eu cheguei a fazer, a base da fisiologia humana e outros fatores. Hoje nos coloca esse glamour relacionado às pontes principais. Os advogados do Brasil, ou seja, que há uma Constituição que vem a vincular. Não sei porque a maioria das vezes o próprio aluno ou professor não sabe a sua voz ativa diante dos intercâmbios que ocorrem. O que tinha que fazer, ao meu ver, na época que aconteceu esses fatos polêmicos, chegou a queimar, não sei que houve, foi destruída, houve alguns fatos aí que eu ia fechar. O primeiro ponto é o que? O campo jurídico. O segundo ponto é o campo executivo. O terceiro ponto é o campo legislativo. O legislativo é o de ponta, porque envolve várias multidões de pessoas se formaram ali no campo diplomático. Ok? E outro ponto importante é colocar cronogramas que venham estratificar, como eu coloquei no meu canal ali, a Gama Filho. Não importa muitas vezes o canal que você tem, ou a editora, ou as mensagens, mas coloca paradoxos parlamentares relacionados a essas questões. Então vamos voltar aqui ao nosso ponto de vista ligado ao treinamento esportivo e os lançamentos de novas faculdades. Embora a própria Gama Filho, em 73 anos, 80 anos já de equivalência, foi, ou seja, uma maneira que houve vários lançamentos de outras faculdades, em campo de exigência. Mas a Gama Filho ainda tem a carga pesada acentuada e a sua carga pesada em campos de concentração relacionado a produções científicas, professores de educação física. Cabe nós dizermos, infelizmente ou felizmente, que ficava em destaque era a fisiologia humana e a fisiologia do exercício. Lógico que a advocacia, se nós ficávamos em destaque, porque tinha base, tinha coberturas ligadas aos advogados do Brasil, e esse conjunto ligado também à medicina e outras disciplinas, que é esse conflito mediante heterogêneo, que há os conflitos em setores de recursos humanos ligados à faculdade e universidades. O meu parecer é a questões básicas entre essa dependência de conteúdos. O fator importante é o quê? Aonde você vai, é obrigatório colocar você como professor, porque o que aconteceu foi muito supérfluo. E houve o quê? Fatalidade de pessoas perderem empregos, perder profissões, muitas vezes até cargos relacionados a médicos, médicas, que tiveram que mudar ou transferir para outros nomes. Isso nos coloca fatores de identidade ideológica ou identidade
interpasses. A identidade de interpasses que eu quero colocar aqui são fases que relacionam passes para bolar, para acontecer nos bastidores um poder que é a educação, segundo Gadotti. Ou seja, a educação é um poder muito grande e conseguiu até desmanchar essa própria faculdade, na época que era Unicamp, Gama Filho, ou seja, outras universidades, Viçosa, outras universidades que davam medo quando falavam, quando você colocava lá e tinha as provas e o nome. Campo, ou seja, a PUC, né, que os faz fatores de espanto, né? Os professores dos espantos, quando falavam que era da Gama Filho. Talvez que eu colocava, na época que eu chegava em alguma escola, eu colocava meu diploma ali, o pessoal respeitava. Mas acabou que acontecendo que pensaram que era uma identidade ideológica no meu currículo, ou seja, não acreditaram muitas vezes nas questões curriculares. Não só por causa do VV, a temática central que eu tive, que foi sobre gênero, mas que hoje houve compêndios relacionados também a outras universidades. A Universidade Cultura Bocha, ligado à pesquisa educacional, desde os seus parques moscovices, né, ligado à representação social, de 1978. 78 Warnecke, 78 alguns psicólogos, sociólogos, o Cornélio, 78, o Moscov, 78, ou seja, a RBCS 78, são fatores que vêm a deslumbrar pontos importantes. 78, o repertório do Roberto Carlos, que eu cheguei da minha mãe, que foi um dos destaques muito grandes na época, sendo capixaba. Ok? Então esse Cadillac teórico nos coloca fatores que vêm a deslumbrar uma luta excessiva e colisões impactantes. Essas cargas gerais nos faz meios elementares. Eu entrei no grupo lá, ali na Gama Filho, eu vi alguns professores de outras disciplinas, mas ficou em destaque alguns professores que fizeram parte da minha vida curricular. Sempre gostava de entrar numa sala de aula e falava, ó, desculpe se tiver algum erro ou não, mas dá licença por entrar na parte da sua história. Dia que eu errar ou não, fazer algum tipo que seja campos de feitores, ou seja, capataz, alguma palavra que seja antiga ou arcaica, nos coloca a modernidade ligada ao campo jurídico. Eu sei que por trás da reitoria, como é que é, o RH, os setores jurídicos, quem é experiente em núcleo sabe como é que é essa complexidade. Mas o que tem mais, o que tem de vários livros ligados ao currículo, ligado à Gama Filho, nos traz fatores importantes entre a nossa perspectiva. Então, tem aqui o Raposo, né, que ele fala sobre estrutura e o treinamento esportivo, 1889, de atletas de alto nível que vem surgindo uma tendência, né? Ou seja, cada vez mais recorrer à utilização de outros sistemas, ou seja, estilos diferentes, maneiras que venham colocar problemáticas entre ciclos de treinamento, desde a preparação geral, desde a preparação especial, desde a preparação transitória, competitiva, esses ciclos orgânicos que vem a haver um campo mutogênico. É lógico que se me chamasse para defender a Gama Filho, não tinha acontecido isso, estou brincando, pessoal, mas eu ia defender falando assim, se você tem um legado entre tempos que tiveram, há um legado para também, ou seja, desfazer outras universidades e faculdades. Se houve o legado da Gama Filho, todo mundo ficou assustado, porque a Gama Filho tinha um canal muito grande ligado a outras faculdades exteriores, ok? Estou ameaçando ninguém, mas cabe a dizer que temos que defender aonde lutamos pelos nossos direitos e deveres ligados ao campo de extensão. Se nós olharmos, era vários estados, havia uma gambiarra, um cabo de gambiarra, fita isolante, e, né, eu até xingar aqui agora, não xingo, né, questão de palavrão, mas há fatores importantes. Então há essas exigências que vêm a romper essas rupturas ligadas à palavra. Ao meu ver, eu aprendi bastante 2 anos. No campo da operatividade, no campo braçal, né? Um braçal, que aí é acessível para a educação física. E na legalidade, muito difícil até hoje, ok? Então eu deixo essas questões aqui, rompendo outros sistemas, ok? Como Raposo, 1989.